Ele pode explicar e aí depois você pode falar sobre isso. Pode ser. Biblicamente, do lado de cá nós temos 3 opiniões sobre o dilúvio, do lado dos teólogos. Opinião A, aqueles que acham que é um mito. Opinião B, aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. E tem uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global. Cara, o dilúvio, todo o lance que tem também, aí é uma parte aí que o Rodrigo entende muito mais do que eu, que é como as coisas foram contadas, né? Como essas coisas foram contadas nos textos aí, né? Tanto na Bíblia como em outros evangelhos, outros textos, né? Como que a pessoa contou. O que a pessoa tem que ter na mente é o seguinte, cara. Você escrever um livro, você está escrevendo ali uma história. A Bíblia, na verdade, conta uma história numa linguagem que existia naquela época, tentando propagar aquele conhecimento da melhor forma possível e tal. Hoje, quando você vai ler, tem muita coisa ali que tem que sofrer uma interpretação. Eu sei que tem linhas que não interpretam, que leem ao pé da letra o que está escrito ali. Aí depois o Rodrigo pode falar se isso é certo, se isso é errado, como interpretar a Bíblia. Eu acho que deve ter várias interpretações também. O dilúvio, cara, do ponto de vista, assim, geológico, né? Que aí, no caso, é a geologia. É a sua área, né? Que fala isso, né? A gente não tem nenhuma... o que o pessoal acha que foi, do ponto de vista geológico, foi tsunami, alguma grande tsunami, aconteceu algum grande terremoto. Aquilo lá causou uma onda muito grande, uma tsunami que a gente fala, e aquilo lá deixou algumas... Porque marcas de tsunami muito antigas a gente encontra em rocha, em determinados lugares, entendeu? Então eu sei que tem um pessoal que tenta fazer essa relação, estudando marcas de tsunamis muito antigos com o que foi dito, ou o que é dito na Bíblia com relação ao dilúvio, e chega nesse ponto. Agora, a questão de você não dá... Porque, pra falar a verdade, cara, eu nem sei a história toda do dilúvio, não, tá? O Rodrigo vai contar aí pra gente, tá? Mas o dilúvio é uma grande inundação que teve na Terra, tal, que salvaram lá os bichos, colocaram dentro da famosa arca e tal, não sei o quê. E depois baixou o nível e o que salvou, né? O lance é esse, cara. A gente não tem. O que a gente tem hoje, que a gente consegue estudar geologicamente, são essas marcas de tsunamis, que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu. Pode. Mas também é muito difícil, porque como a Terra, ela é um planeta vivo. O que quer dizer um planeta vivo? Você está formando crosta e destruindo crosta. Você tem um tempo que essas coisas ficam. A Terra tem temperismo. Então, às vezes, uma marca dá muita dúvida de você saber que é. Então, o pessoal que lida com isso, que é o pessoal da geologia, é um tema muito difícil até de você achar. Então, você tem que ir para um lugar muito específico ali. Você vê, aqui tem uma tsunami do ano tal, aqui uma do ano 1000, aqui uma do ano 200. E aí eles vão chegando e falam, isso pode ser que o dilúvio tenha sido essa tal grande inundação que o pessoal falou. Porque também é o seguinte, o pessoal da Bíblia vivia o planeta Terra para eles era algo muito restrito, né, cara? Uhum. O planeta Terra para eles era o quê? Era aquilo ali, era o Oriente Médio. Oriente Médio, entendeu? Então como que você pode falar que aquilo lá tomou conta do planeta inteiro? Cara, não existia nem planeta para eles, né? Assim, eles não sabiam nem que existia a Europa direito, quanto mais a América, quanto mais o resto. Claro. Então, isso sim. Por isso que a gente acha que geologicamente foi um tsunami que aconteceu na região ali e que deu tudo isso. E aí, mas então o tsunami não teve participação da chuva. Chuva que, né, se prolongou por... então, porque dias. Aí o pessoal fala, mas aí é aquele lance, aí o Rodrigo pode explicar melhor, porque aí é o jeito que é escrito, né, cara? E as águas vieram do céu. Ele pode explicar e aí depois você pode falar sobre isso. Pode ser. Biblicamente, do lado de cá nós temos 3 opiniões sobre o dilúvio, do lado dos teólogos. Opinião A, aqueles que acham que é um mito. É apenas um mito, não tem nada de historicidade, é um mito bíblico e tudo mais. Opinião B, aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. Alguns até pensam que o dilúvio foi algo que aconteceu ali perto do Mar Negro. Isso. E tudo mais, e que deixou as camadas ali e tudo. Inclusive, os estudantes de cultura sumeriana também pegam isso. O Finkel, que é lá da Inglaterra, tem alguns tabletes cuneiformes sumerianos, babilônicos, então, daquela região ali. E tem uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global. Tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa terceira linha, o evento global dentro da Bíblia. E alguma coisa científica aqui eu vou deixar mais aí para dialogar com o Sérgio, porque não é minha área.
O que eu posso dizer assim, para quem, vou de trás para frente, para quem defende que o dilúvio foi algo universal, dentro da Bíblia nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, Jesus tratou o dilúvio como algo universal. Tanto é que ele compara a universalidade da vinda dele aos dias do dilúvio. Então, quer dizer, se o dilúvio não for universal, então Jesus também estava equivocado. E do ponto de vista teológico, questionar Jesus, você pode questionar até o Moisés, mas questionar Jesus, para quem é cristão, é claro, é um negócio meio complicado. O apóstolo Pedro falou, comparando de novo a volta de Jesus, vocês estão achando que está muito demorada, mas lembra que aquele tempo, aquele mundo pereceu nas águas, etc, etc. Então, biblicamente, pelo menos pelo meu ponto de vista, é complicado em termos hermenêuticos, não estou falando da ciência, estou falando biblicamente, você justificar um dilúvio local na Bíblia. Se eles estavam equivocados... Mas esse universal, ele é uma tradução do que foi dito na época. Porque o que era universal para eles era a região deles, né? Exatamente. Ou eles já tinham essa visão do universal ser algo muito maior? Como que era? Essa pergunta é muito boa, porque vai ter teólogos que vão dar justamente esse argumento seu. Quando eles falavam o mundo inteiro, eles estavam falando o mundo habitado que eles conheciam. Mas, compreendendo que o profeta está contando uma história que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, ele entende que mundo é mundo. É mundo mesmo, tá, entendi. Tá dentro? Como Jesus, quando falou que a volta dele vai ser um evento mundial, o mundo todo. Ele falou que o evangelho ia ser levado a todas as nações, o Apocalipse fala de todas as tribos, línguas, povos. E a descrição do Gênesis, do dilúvio, ela tem uma catástrofe realmente que pega o planeta inteiro, que fala que as comportas do céu se abriram e de baixo também. A descrição hebraica do Gênesis é um aguaceiro que vem de cima e de baixo. Então não é uma mera chuva, não é uma mera inundação. Por isso que eu tenho uma galera que faz a interpretação do tsunami. Por quê? Porque a tsunami é uma onda muito grande. Que ela cobre com vinho do céu. Então, se você estiver perto... Ainda bem que eu nunca tive, né? Mas se você estiver perto dela, é uma coisa que parece que vem de cima também. Você pega um tsunami de 30 metros. Então por isso que você pega... Nossa. Por isso que é esse lance de interpretação que eu falo, exatamente. Né? E alguns pensam também assim, que a visão que eles tinham é que quando Deus criou a Terra, a água não estava aqui. A visão bíblica é que a água parece que foi trazida de fora, porque não tem um momento assim, que dia Deus criou a água. Só fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí Deus separa a água. Separa a água. E ao separar a água, surge uma porção seca e um pouco de água fica retido no céu. Então, biblicamente falando, a água não faz parte da criação da terra, mas foi uma coisa que Deus colocou aqui ou separou para que a terra surgisse. Até parece que tem alguns da área científica, você corrige aí, que parece que também trabalha com a hipótese que a água veio do espaço. A água é um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente não sabe exatamente qual a origem da água. Então, assim, ela pode ter vindo de asteroides, só que se você fizer a conta com asteroide, a conta não fecha. Ela pode ter vindo de cometa, uma parte, também não fecha. Mas a Terra pode ter nascido molhada. Uma parte da água pode ter vindo, porque hoje a gente já descobriu... É o que ele falou. Mas olha só que interessante, a gente já descobriu hoje grãos de poeira pré-solar, antes do nascimento do Sol, que já tinha água, que já tinha H2O. E a molécula de água, a gente sabe que ela é uma molécula que ela tem muita no universo, entendeu? Então, só que também não fecha. Se você pegar só a Terra molhada, não fecha. Lembrando que a Terra não é um planeta que tem muita água. A proporção de água na Terra com relação à massa da Terra é muito pouquinha. Por isso que nós somos um planeta rochoso. Coberta, parece que a Terra, planeta água, aquela música do... Por isso que eu falo que é do Ivan. É do Ivan, não. É do... Linda Guilherme música, Arantes. aliás. Guilherme Arantes. Terra, planeta água é a música mais errada que tem. Porque, na Poxa, verdade, eu acho a música tão bonita. Você tirou É porque a superfície da Terra, 70% é coberta por água. Mas se você fizer a relação de massa... mas ela É lógico. Se você fizer a relação de massa da Terra, de rocha e de água, por isso que a Terra é um planeta rochoso. Verdade. Não é um planeta aquoso, né? É um pouquinho só de água que tem. E boa parte desta água... E aí entra uma confusão, cara. Tem gente que tá me xingando até hoje na internet. Porque saiu o seguinte, e aí também é culpa do cientista, tá? Fazendo um parênteses aqui, depois o Rodrigo vai continuar falando ali. Falaram, um dia saiu uma matéria assim, existe água equivalente a não sei quantos oceanos no subterrâneo da Terra. Não sei se chegou a ver essa uma matéria não. dessa.
Aí o pessoal, tá aí, ó. Um lençol freático quase falaram infinito. que é isso. Olha aí, ó. Olha a água da Bíblia aí, ó. Que você falou que não existia, pá, não sei o quê. Aí tem que explicar pra galera. Que é o seguinte. A lava vulcânica, ela tem muita água. Obviamente, porque a rocha tá derretida, forma-se H2O. E o que é água? O que é água? Água é H2O, cara. Uhum. Não importa pra mim se eu tenho uma molécula de H2O aqui, eu tenho água. Se eu tenho um balde de água, eu tenho água. Se eu tenho uma pedra de gelo, eu tenho água. O lance é, existem moléculas de H2O no subterrâneo da Terra que, se você juntasse todas elas, daria mais do que os oceanos. Entendi. Mas não é que você tem um oceano embaixo da Terra. Isso aí criou uma confusão que você não faz ideia. Então você tem moléculas de água que estão dispersas no manto da Terra. Isso tem muita mesmo. Se bem que às vezes nem é problema do cientista. Às vezes na divulgação, Na uma hora coisa de escrever. foi dita e na hora de escrever, e o leigo ao ler, por exemplo, só um parênteses, depois eu volto aqui quando fala assim que o ser humano é 98% macaco, porque descobriu que DNA nosso... Eu li o artigo científico. O camarada lá, ele faz comparação com vários seres. Nós temos 40% de semelhança no DNA com a banana. É porque do que foi mapeado do genoma humano, mapeado você entendeu? Aí o pessoal pegou só aquilo ali e virou manchete. Aí tem algumas revistas de divulgação científica que às vezes ajudam a propagar isso aí. O que não foi dito no artigo científico. E aí os meios de comunicação falam, aí ó, aí o pessoal, descobriram um oceano no interior da Terra. Aí acabou, cara. Mas eu achei interessante, você falou. Então, existem uma espécie moléculas de H2O. De H2O, dispersas no manto da Terra. Se por acaso a gente conseguisse juntar todas elas, um dia juntar tudo... Então, isso dá mais do que no oceano. Sim, mas não tem um oceano, é diferente. Não é um oceano. Sim, mas poderia se trabalhar hipoteticamente, com a ideia que um dia, se essas moléculas estivessem todas juntas e se separaram por qualquer situação... Sim, elas teria bastante água. Ou seja, o planeta Terra um dia foi aquoso. Não, porque mesmo assim é pouco. Mesmo assim é pouco? É pouco, em relação à massa da Terra. A massa, né? Tá entendido. A relação não mudaria massa, a nomenclatura. Não daria. Biblicamente, o Gênesis só coloca assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Ele criou o céu e a terra e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já existia água. Você entendeu? Agora, é só que esse no princípio criou Deus os céus e a terra não é ordem cronológica, não. É um título. Mas o céu e a Terra é Terra-planeta. Terra-planeta. Tá. Terra-planeta. E aqui eu tenho uma discordância do Marcos Eberlin. Muito respeitosamente. Eu amo o Marcos Eberlin e tudo mais. O Marcos Eberlin entende que todo o universo... Hoje ele vai fazer uma live me xingando. Não vai não, porque que Deus ele esteja sabe com você aí, Marcos. Que todo o universo tem milhares de anos. É um universo curto. O universo jovem. Terra jovem, né? Não terra. Universo jovem. Universo jovem. Eu trabalho com a possibilidade que o universo pode ser longevo e a vida na Terra ser mais curta. Nem a planeta em si. Por quê? Porque, como falei, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é um título. Não é o primeiro passo. O primeiro ato. Agora eu vou te contar como é que Deus criou o céu e a terra. Então, aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a terra, no hebraico, diz que ela era sem forma e vazia. Vavorro, vatorro. Sem forma e vazia. O que é isso? Aí tem toda uma questão dos hebraístas para tentar entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. É isso que a Bíblia diz. Ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a porção seca, uma parte dessa porção seca ficou no entorno do planeta e outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu e provocou o dilúvio, e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram, inundando tudo, né? É isso que a Bíblia diz. Agora, vamos lá, alguns detalhes também. Por que não pode ser localizado? Deus prometeu a Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio à terra. Inundação tem uma atrás da outra. Sim. Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Eu tô falando do ponto de vista bíblico, não entendo do ponto de vista científico, né? Se o dilúvio foi apenas uma inundação local, então o Deus da Bíblia é um mentiroso. Porque ele prometeu a Noé que ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Inundação tem a torta e a direita. Eu estive no Rio Grande do Sul lá, eu vi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então Deus mentiu. Então, do ponto de vista exegético, justificar um dilúvio localizado é complicado.
Justificar um dilúvio mitológico também é complicado, porque você está desmentindo Jesus. Então, não me sobra muita coisa senão uma leitura nesse ponto literal de um dilúvio mundial. Agora, a partir disso aqui, eu tenho isso no texto, é a hora a gente levanta a cabeça para o lado do muro e começa a conversar com os geólogos e paleontólogos e tudo mais. Existe alguma possibilidade de alguma coisa assim? Aí, de novo, como leigo, o que eu tenho visto alguns sites, tem o doutor Naor Neves, por exemplo, já aposentado, trabalhou muito tempo com paleontologia e geologia. Tenho também o Marcos Natal, que também era geólogo, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eles trabalham com uma expressão que ela também tem várias explicações. Catastrofismo universal. Qualquer geólogo observa que houve uma catástrofe geológica que pegou o planeta todo. Aqui o debate vai bater apenas no seguinte: essa catástrofe aconteceu quando? E nós estamos falando de uma catástrofe que deu todos os resultados que nós temos, ou de várias catástrofes localizadas que me permitem esse cenário? Aí a leitura que alguns fazem, por exemplo, e Sérgio, o que eu for impreciso aqui me corrija, porque eu estou reproduzindo o argumento de outros. Beleza. Não é uma área de minha própria investigação. Você olha para a Lua tem aquelas manchas pretas ali que é magma. Rocha derretida. Mas a Lua não tem vulcão. Que magma é esse na Lua? Os astroblemas explicam uma parte disso. A Lua recebeu muitas pancadas de astroblemas. Não, mas a Lua teve muito vulcão. Teve vulcão no passado, né? Muito vulcão. Mas nem todos, alguns são de crateras mesmo, de pancadas. Não, o magma lá é de vulcão mesmo. De vulcão mesmo? Porque a Lua teve uma fase da sua evolução ali, que ela teve um negócio chamado Oceano Global de Magma, que era no interior dela. E a Lua teve muito, muito vulcanismo. Tanto que hoje a gente identifica domos vulcânicos na Lua. Então a gente consegue ver os dominhos em algumas partes, e aí com isso a gente fez uma estatística e sabe que aquele magma lá, que lá foi um derramamento basal, né? Os mares, né? Que a gente chama, que são as manchas pretas, são de vulcões. Mas mesmo. E não teve nenhum derramamento basal ocasionado por um astroblema que chocou com ela? Mas aí não é tanto, né? Porque aí quando uma cratera muito grande, ela pode causar uma fissura. Uma falha, e aí o magma sair, né? É essa a explicação que eu vi. Nesse caso, mas isso foi só para ilustrar que, uma vez que esses astroblemas acontecem na Lua, muitos deles também bateram na Terra. Sim. E Tanto numa que a extinção dos dinossauros foi um astroblema. Foi daí que eu peguei a questão da Lua. É que a Lua serviu de um escudo ali, né? Mais ou menos. Então, a Terra tem essas catástrofes universais. 5 extinções em massa, né? Que a gente fala. Então, a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de um dilúvio universal, se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu tô falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica. A Bíblia chama dilúvio universal. Faz sentido. E quando... É porque a ideia popular de aguaceiro, de inundação, dá pro dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que os céus estão entesourados para a destruição, que vai ser a volta de Jesus. Então, realmente causou a extinção de muitos animais, de cadeias de animais inteiras, dinossauros, e tsunamis fazem parte desse modelo, sim. Astroblemas, por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui, e essa catástrofe, ela foi tão emblemática que aí é uma questão de fé. Pelo Espírito Santo, aqueles que sobreviveram foram contando. E 2 elementos mais para dar a oportunidade do Sérgio também colocar o contraponto dele. De novo, estou explicando como leigo. Parece-me que em geologia há 2 tipos de fenômenos: os ordinários e extraordinários. Ordinários é aquilo que está acontecendo todo dia, mas eu não consigo acompanhar. Eu não consigo ver. Esse prédio aqui, ele está tendo uma erosão. Se ninguém der manutenção nesse prédio, não sei, vou chutar um número aqui, quem sabe daqui a 200 anos ele vai colapsar. Porque é o efeito ordinário da erosão. Porém, se tiver um terremoto aqui,
esse prédio vai cair em 2 minutos. 2 minutos. O terremoto é um efeito extraordinário. Então, o efeito extraordinário, ele provoca num curto espaço de tempo que o ordinário demoraria séculos para provocar. Então, trabalhando com a hipótese que pode ter havido um catastrofismo bíblico que provocou uma extinção em massa, queda, acúmulo de terras, barreiras, sufocamento, produção. Então, pode ser, a hipótese é que algumas leituras geológicas que são interpretadas em termos ordinários podem ter sido extraordinários. Entendeu? Aí é um assunto que vai ficar desleal se eu discutir com o Sérgio, porque a minha área é pequena nesse sentido, mas, por exemplo, muitos fósseis não demonstram aparência de milhões e milhões de anos para se fossilizar, porque você tem um animal que parece que ele foi fossilizado comendo um outro, caçando um peixe assim com a barbatana ainda aparecendo, coisas que desapareceriam num processo longínquo. É mais ou menos por aí que vai a argumentação. Agora, é lógico. E o último ponto que eu ia mencionar. Quando você vai agora na área da arqueologia e procura os primeiros escritos da humanidade, que até a Segunda Ordem a escrita foi inventada na Suméria, os sumérios foram formidáveis. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura, a cidade com muros. Agora, eu não sei se eu falo inventaram ou descobriram a matemática. A matemática é sempre essa questão, né? Ninguém sabe. Entendeu? A matemática, a economia e a escrita. Aí, quando você vê os primeiros documentos da humanidade, o que os sumérios contam que eles são? Eles falam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que os ancestrais deles, aí que vem o épico do Gilgamesh, Utnapishtim, Ziusudra, esses textos sumerianos do dilúvio, babilônicos também, Atrahasis, que são os nomes que eu chamo o Noé diluviano, o Noé babilônico. E é muito interessante a similaridade com a história que a Bíblia vai contar depois. A única diferença é que um salvou animais, o outro salvou plantas, levou sementes. Entendi. Sabe? E que ele soltou a pomba e o corvo para ver se as águas baixaram. E que essa arca pousou em algum lugar perto da região de Urartu, que não é o Monte Ararat. Urartu é uma cordilheira enorme, maior do que os Andes. E que os que entraram na arca moravam num paraíso chamado Edenu, ou Edim. Do Éden, né? Que é Éden em hebraico, Edenu em sumeriano. Certo? Aí alguém pode falar, então a Bíblia plagiou esses mitos. Não, porque quando você analisa literariamente a Bíblia com esses mitos, há muitas contradições que não aceitam... E uma delas é que a Bíblia é monoteísta. Todos os mitos são politeístas. Outro detalhe é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. A Bíblia, ao contrário, ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. E outros argumentos que eu podia dar aqui. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está restrita apenas ao Oriente Médio. Existem mais de 300 culturas fora do Oriente Médio que contam a história de um dilúvio que estava no bojo do início da humanidade. Se você for aqui no México, Montezuma, Teotihuacan, eles contam a história do dilúvio. Entre os índios maias, você tem a história do dilúvio. Na Índia, você tem, na África... Mas aí seria na mesma época? Oi? Não dá pra saber. Não, os mitos são de épocas diferentes, mas assim, são todos assim, longevos. E na época de James Frazer, que trabalhava com a mitologia comparada, partia do início que houve um mito do dilúvio que desencadeou todo, mas isso está abandonado na academia hoje. Hoje está mais fácil pensar o seguinte: houve um evento histórico de proporções realmente traumáticas e universais, e os povos que surgiram depois remetem a esse momento. É mais lógico pensar assim do que falar assim, você copiou o Sérgio e eu copiei você. Você entendeu? O Júnior copiou o Sérgio, eu copiei o Júnior. Então, assim, se o dilúvio foi apenas um evento localizado no Oriente Médio, os mitos do dilúvio deveriam estar restritos àquela área geográfica. Sim. E não em todo o planeta. E nem tem nenhuma influência de missionários nem nada, porque os descobridores já encontravam índios daqui das Américas contando essas histórias. Exatamente. No Peru, os incas já tinham essas histórias. Então, isso foi tão forte que até o Strauss,
Levi-Strauss, que era ateu, falou, eu realmente não tenho explicação isso, como os mitos da Bíblia estão espalhados em povos que não tiveram nenhum contato com a cultura que produziu a Bíblia. Mas isso é uma leitura que eu fiz aqui, e alguma coisa que eu tentei falar da área do outro aqui, eu espero não ter falado muita bobagem. Pode ser um evento global, pode ser mesmo, porque a Terra passou por 5 extinções em massa, né? Boa parte delas são ligadas a vulcanismo. Boa parte delas. Mudanças climáticas muito sérias, né? E quando você tem um grande impacto, se ele foi no oceano, porque aí tem chance, a chance maior é que bata, né? Porque como 70% da terra, da superfície é água, aí pode mesmo ter marcado em vários lugares e cada cultura ter sentido aquilo, relatado aquilo de um jeito, e que no final você chega mais ou menos na mesma história, né? Isso aí faz muito sentido mesmo. Aqui está outros vídeos que você pode gostar. Obrigado por assistir. Gostou desse conteúdo? Então deixe seu like e sua opinião nos comentários.